Santa Teresinha do Menino Jesus, irmãos, então, ela era muito devota a Santa Joana d'Arc. Ela então organizou junto com suas irmãs, sobretudo a Celina, a que fazia pouco tempo que tinha entrado no Carmelo. Parece que ainda nem tinha feito, Celina ainda não tinha feito nem a profissão de fé ainda. Então elas decidiram fazer uma peça teatral sobre Santa Joana d'Arc, do qual a própria Teresinha foi a São Joana d'Arc nessa encenação, nessa peça teatral que elas então fizeram dentro do Carmelo. Acidentalmente, houve lá um pequeno incêndio no cenário, mas que tudo foi se resolvido sem grandes proporções, sem grande problema. Mas foi nesse incêndio, por causa da fumaça, que começou então a se revelar com muita clareza que algo estava acontecendo com Teresinha. Ela então começou a ter tosse constantes, tosses essa que muitas das vezes ela via que a tosse sangrava muito, e não nesses momentos em que ela, tossindo muito, que tinha escarrado sangue, tinha até mesmo perdido os sentidos, ou seja, um desmaio. Foi-se chamado então um médico que foi até o convento para atender Teresinha, e eis que o médico então descobre que Teresinha estava já no estado avançado de tuberculose e que já não havia mais absolutamente nada para ser feito por ela. Foi onde então ela passou os seus últimos momentos de vida dentro da enfermaria. E aí onde nós encontramos, gente, algumas fotos desse momento. Se você tiver a curiosidade na internet, você vai encontrar uma foto de Teresinha do Menino Jesus na cadeira de rodas que pertencia ao seu pai. E essa foto foi tirada um mês antes da sua morte. Já se via então uma menina completamente magra, acabada com a doença, passou pela mais profunda noite escura da alma. Nesse período de doença, acamada na cama, foram as últimas ações de Deus em Teresinha para a purificação da alma dela. Ela passou pela noite escura da alma. Gente, falando de noite escura da alma, eu quero aqui então ensinar aqui uma coisa para vocês. Em relação à noite escura da alma, segundo São João da Cruz, do qual Santa Teresinha do Menino Jesus seguiu fielmente a espiritualidade de São João da Cruz. São João da Cruz, irmãos, para vocês terem uma ideia, ele foi preso pelos próprios religiosos da sua congregação. Foi preso e ficou preso numa pequena cela que media, se não me falha a memória, parece que era um pequeno quarto que media, parece que 1 por 1, parece, ou era 2 por 1. Um pequeno quarto que tinha uma pequena fresta, um pequeno buraco, que era por esse buraco que ele conseguia rezar o breviário. E lá ele ficou preso dentro desse quarto durante 10 meses, ou foram 9 meses, acho que foram 9 meses. 9 meses ele ficou preso nesse quarto, e foi nesse período de 9 meses em que ele chegou à 7ª morada, como explica Santa Teresa d'Ávila. E enquanto Santa Teresinha do Menino Jesus, já tuberculosa, ela então atingiu também
essa sétima morada, que é exatamente a morada da perfeição, é a morada que faltava poucos passos para chegar aonde Deus estava, a contemplação de Deus. Claro que falar sobre as moradas de Teresa d'Ávila, eu acho que isso é um outro momento que quem sabe o padre pode aqui depois vir e tentar desmembrar alguma coisa sobre esta realidade. Mas aqui o padre não vai e dar início a essa explicação, porque é algo muito complexo, muito complicado também de se explicar e também de se entender. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus chegou então à sétima morada, ao mais grau de perfeição pela pequena via que ela passou. A pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus foi aquela pequena via, a via do caminho da salvação que ela passou, que a pequena via nada mais é do que ser santa nas pequenas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, nada de extraordinário viveu tudo no ordinário. Mas ela então entendeu que o que Deus queria para ela é que ela fosse santa nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, que apenas fosse fiel, que apenas fosse obediente, que apenas aceitasse o que Deus queria. Assim foi a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, e foi assim, dessa maneira, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, gente, que ela conseguiu então ser santa. E ela então viveu a noite escura da alma nos seus últimos momentos de vida, do qual, gente, ela perdeu toda a sensibilidade daquilo que era com as coisas de Deus. Ela rezava, mas sempre ela achava que não estava rezando absolutamente nada. Ela não tinha prazer nenhum na vida espiritual. Gente, a noite escura, o que é? É exatamente aquele momento em que se perde todos os sentidos. Ela é privada de todo sentido, ela se vê distante, ela tem um sentimento que Deus está distante dela e ela distante de Deus. É o sentimento de abandono. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha então, nessa noite escura, o sentimento em que, como se Deus tivesse então abandonado. Ela tinha a sensação, mas acreditava. Ela não tinha vontade de rezar, porém rezava. Esse, gente, é que é o diferencial. E é claro, a noite escura só vive para almas que já alcançou um alto grau de espiritualidade. Agora, gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Existe a noite escura ativa e existe a noite escura passiva. Existe então, gente, nesse sentido, ativo e passivo. O que então, qual é a diferença entre um e outro? É que uma é Deus que age, é Deus que coloca, é Deus que decide, é aquilo que vem de Deus, enquanto o outro é aquilo que parte da pessoa mesma. Ou seja, é aquele que dá, é aquele que recebe. Então existem esses dois tipos de noite escura. Aquele, meu irmão, ativo e o passivo, ou seja, aquele que dá e tem aquele que recebe. Então, aquele que dá, meu irmão, é exatamente aquele, meu irmão, que é exatamente a noite escura ativo. É aquele que parte de si mesmo.
é aquele que toma a decisão. E como é que nós podemos, e é algo que nós podemos viver. A noite escura, ativa, aquela que provém de mim mesmo, da minha decisão própria. Todos que quiserem e tiverem coragem, pode viver. Só que lembre-se, tanto a noite escura, ativa e passiva, é um sofrimento tremendo. Exemplo de uma noite escura ativa é quando você então decide viver o que você não quer, mas que é o que Deus espera. É quando você então, por exemplo, você decide fazer um jejum. Quero comer, mas decidi de não comer. Quero dormir, estou com sono, mas não vou dormir. Ativo, que vai gerar sofrimento. Noite escura ativa é aquele que renuncia à cama fofinha com seu travesseiro e escolhe agora a cama mais natural, o chão. E o colchão um pedaço de pedra. Está doido por quê? É só para quem tem coragem, meu filho. Uai, noite escura ativa é a pessoa que decide por ela mesma, por amor a Deus, para uma necessidade que ela vê dela mesma de se converter, do qual ela então chegou na conclusão que é necessário ela passar por aquelas penitências, para que ela possa vir então colocar em ordem as suas desordens. Então ela começa, ela decide então a renunciar. Estou com desejo, estou com prazer, estou com vontade de fazer tal coisa, mas que não é da vontade de Deus. Então, muito bem, se não é da vontade de Deus, então eu não vou fazer. Noite escura ativa. Noite escura ativa, gente, também está incluso aí os jejuns e as penitências que podemos então fazer. Quero comer pizza. Gente, eu queria comer pizza, mas decidi, nem tão cedo vou comer pizza. Porque era uma coisa, gente, em que eu trocava um prato de arroz e feijão saudável por um pedaço de pizza, que não é tão saudável como um arroz e feijão. E aí? Ou se não, você passar a comer o que lhe traz, o que lhe vai fazer bem para a sua saúde, mas que você não suporta. Noite escura ativa. Comer o que é necessário, mas que você não gosta. Frutas, verduras, legumes. Porque só sendo bobo, meu irmão, no bom sentido da palavra, é somente, ou se não, é somente louco, aquele que troca um prato de picanha por um jiló ou uns pedacinhos de tomate. É louco, não é? Porque, meu filho, a bichinha é boa, não é? Dá para você entender o que é noite escura ativa? Noite escura ativa da alma é aquilo em que você deveria fazer há muito tempo, mas que você nunca fez porque não quis, ou porque lhe custa muito, ou porque vai lhe trazer muito sofrimento, e você então nunca fez por causa disso. Aí você decide então entrar nessa noite escura ativa, decidido, partido de você mesmo, e você então passa então a viver. É dolorido, é difícil, vai me custar, mas é o que vai agradar o coração de Deus.
Você pode viver a noite escura ativa, meu irmão. Quando você vive o drama do vício da masturbação. Você quer, está com vontade, mas não é o querer e a vontade de Deus. Porém, eu decidi de não fazer. Eu quero, vai ser sofrido para mim, mas muito bem. Mas por amor a Jesus, eu não faço. Noite escurativa da alma. Sabe? E isso todos nós podemos fazer. Isso é que é oferta de amor a Deus. É oferecer a própria vida, a própria vontade, o próprio descanso. Sabe? Eita, eu ia dizer aqui de umas coisas, mas eu sei que isso ia mexer com algumas pessoas. Mas eu acho que eu não vou dizer não. Não, gente, já foi falado demais essa madrugada, pelo amor de Deus. Quem esteve aqui viu o que foi essa noite. Fala a Deus. Gente, quer ver então uma coisa? A noite escura ativa da alma também é um meio eficaz para vencer, por exemplo, o pecado da gula. Ou vencer o sono fora do comum. Aliás, a ciência mesmo fala que é suficiente no máximo 8 horas de sono. Não é verdade? Mas tem aqueles que dormem, meu irmão, 12 horas, 14 horas, 15 horas. Já conheci gente que dormiu quase 24 horas. Isso, gente, é dormir fora do desnecessário. O que é gula? Gula, meu irmão, não se define pela quantidade de comida que você come. Gula se define com o desnecessário que você come. Não é pela quantidade. Sabe por quê? Porque vamos supor, gente, a quantidade de comida necessária para mim pode ser que seja diferente da quantidade de comida dele. Agora eu vou cronometrar a quantidade de comida minha com a dele? Não. Por exemplo, eu fiz cirurgia de refluxo que já fez 1 ano. Antes da cirurgia de refluxo, eu chegava na pizzaria e muitas das vezes com o Emerson. E sabe o que eu pedia? Me mande uma pizza grande inteira, só para mim. Só para mim. E por favor, 1 litro de suco. Aí vocês estão dizendo, mas padre, o senhor era assim. Meu filho, eu chegava na pizzaria e de batina. Depois eu só via só as atendentes saindo com aquele sorrisinho meio discreto, como se dizendo, meu Deus, mas que padre que come, como se dissesse isso, sabe? Ou senão, quando a gente pedia, ela ficava em dúvida, mas é uma broto, padre? Eu falei, não, minha filha, é uma grande mesmo. Não era isso, Emerson? Quantas das vezes ele via? Aí eu pedi uma pizza e o Emerson dizia, padre, uma é suficiente para nós. Eu falei, então tudo bem, é para você, mas para mim não. Manda uma grande e agora manda a broto, que a broto é só minha. Que aí eu como os 4 da grande e mais 4 da broto. Logo totalizando 8 pedaços. A pizza que me satisfazia. Hoje, meu irmão, depois da cirurgia, o máximo que eu consigo comer, no máximo, uns 3 pedaços de pizza. Por causa da cirurgia. Porque aquilo já é o suficiente para mim. Então, gente, noite escura ativa
é algo que pode partir de você, é algo que parte de você, é decisão própria, é doação sua, é ação sua, é entrega sua. Noite escura passiva é aquele que recebe. Que recebe de quem? De Deus. Que foi o que aconteceu com os santos da igreja. Foi Deus que colocou a alma dos santos da igreja na noite escura da alma. E que era uma vida sofrida, era uma vida penosa. Gente, é muito fácil nós aqui entendermos se você ainda não entendeu. Porque o que acontece? O que mais a gente escuta quando as pessoas que não têm coragem de fazer o que estão na nossa volta, e que eu, meu irmão, já estou careca de ouvir isso dentro da minha família, e que eu tampo meus ouvidos e saio daquele lugar cantando para mim mesmo, estou nem aí, é que quem não faz, quem não consegue enxergar a necessidade, começa a querer nos desanimar da seguinte forma, dizendo: mas será que Deus se agrada com tanto sofrimento? Não é isso, Fabinho? Não é isso, Ed? Que quem está no mudão, que não quer fazer jejum, que não quer fazer sacrifício, a primeira coisa que fala é: mas será que Deus está se agradando tanto de sacrifício? Será que Deus quer isso, meu filho? Eu não respondo nada, apenas continuo. Aí, por que é que eu estou dizendo isso? Aí, para quebrar as pernas de quem faz essa pergunta: mas será que Deus se agrada de tanto sacrifício? Se agrada sim. Sabe por quê? Porque Ele mesmo colocou muitas almas em profundo sofrimento, em profundo sacrifício, na noite escura da alma. Não queira achar, não queira concluir que Deus vem achar o que você acha. A sua opinião não vem significar a opinião de Deus. E nem mesmo a dos outros. Acabou. Se o outro enxerga como exagero e desnecessário, muito bem, mas não é o pensamento de Deus, e nem pode ser o meu. Quantas pessoas, gente, é que no momento de quaresma, de jejum, de penitências e sacrifícios, desistiu ou caiu na tentação porque se deixou levar pelo outro. Porque eu já tive que sofrer essa tentação. Quer ver como é que é? Olha o capeta, Fabinho, o capeta é terrível. Sabe como é que ele convence? Jogando baixo. Você vai na casa de um amigo, de um parente, aí quando chega lá, você diz: não quero não. Mas porque eu não estou afim não. Mas claro que está afim. Ou senão vem: estou sem fome, a barriga roncando. Não, eu não gosta nada. E aí quando você diz que não quer comer, aí vem o capeta usando baixo, aí vem com jogo baixo para cima de nós. Mas é porque está fazendo desfeita da minha comida? Não é, gente? Mas que isso é uma grande desfeita, é um grande desrespeito para comigo, até parece que não gosta da minha comida mais. Não é isso? Se é o marido que faz, é a esposa que fala para o marido, não é? E aí o que é que vem? O demônio está tentando você com algo chamado respeito humano. E você então ali se convenceu
Tá certo, para não desagradar o coração do amigo, da amiguinha, então me dê um pedacinho aí. Cuidado, o demônio ele se utiliza de pessoas da nossa volta para tirar os nossos propósitos. Cuidado. Perceba, meu irmão, que quando você não faz jejum, ninguém lhe convida para um churrasco, mas no dia que você faz, parece que o demônio foi fofocar no ouvido do outro. Convide. Sabe? Então, não é exagero não. Não é, meu irmão, erro não. Não é verdade essa ideia, esse questionamento, mas será que Deus se agrada de tudo isso? Gente, é o que mais eu escuto dos meus parentes. Aí começa, meu filho, Deus não se agrada disso, não. Olha, não capeta mesmo, gente. Aí eu por dentro falo, cala a boca, capeta do inferno. Cala a boca, vá de retro, Satanás, vá. Então, meu irmão, Deus se agrada assim, porque foi do querer e foi da ação dele colocar muitas almas na noite escura, como ele colocou Santa Teresinha do Menino Jesus. Para quê? Para que por meio de uma dor possa surgir algo muito melhor e maior, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, porque Jesus então ensinou, depois de uma grande dor, depois de um grande jejum, depois de um grande sacrifício, vem depois a ressurreição e o grande banquete, que é comer pudim de leite nos braços de Nossa Senhora no céu. Gente, o banquete no céu já está preparado para nós. A cama boa está preparado para nós. Porque para mim poder ganhar a vida eterna, eu vou ter que perder esse mundo. Será que você ainda não entendeu isso? A noite escura da alma, gente, tanto sendo ela ativa ou passiva, tanto sendo decisão própria sua, como decisão direta de Deus, saiba de uma coisa, gente, é para um único objetivo, para você então perder esse mundo, perder o conforto dessa vida, para depois ganhar o conforto eterno do céu. Será que você não consegue entender isso? Tudo Deus faz exatamente, gente, para que possamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós, a morada do céu. Está achando que eu estou falando mentira? Não está se lembrando daquela passagem bíblica que Jesus mesmo diz, e que é o meu lema sacerdotal? Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim irá ganhá-la. Estão lembrados disso? É o que eu estou querendo dizer. Se você continuar querendo ganhar esta vida com os seus prazeres, com tudo mais e sua companhia militar, você então, meu irmão, vai perder a vida eterna. Mas se você perder essa vida por causa de Cristo, então muito bem, você então vai ganhá-la, que é a eterna definitiva que ninguém vai lhe tirar. A escolha é sua, meu irmão. É somente sua. E aí então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela viveu um profundo e mais verdadeira agonia de sangue em cima daquela cama. Ela entregou tudo. Ela renunciou tudo, ela perdeu tudo.
E ela então, gente, escarrava bolas e mais bolas de sangue. Ou seja, o seu pulmão, gente, estava diluindo, pode-se dizer, estava totalmente destruído. Lembrando que na época de Santa Teresinha do Menino Jesus, a tuberculose não tinha a mesma facilidade de cura como temos na atualidade, gente. E ela então sofreu, meu irmão, e aceitou isso com serenidade e obediência. E parece que as últimas palavras que ela disse foi dizendo que amava a Deus. Gente, eu tenho que lhe dizer aqui uma coisa. Quantas pessoas é que estão vivendo a sua agonia, mas vivendo a agonia só para blasfemar contra Deus? Não é? O porquê, Deus? Por que disso, ó Pai? Por que tanta dor, tanto sofrimento? E por aí vai indo, gente. Enquanto os santos da igreja souberam aceitar tudo em silêncio. Porque só aceita tudo em silêncio quem tem credibilidade na vida eterna. Eu perco essa vida, mas ganho a vida eterna que nem a capeta vai me tirar, muito menos a doença. Gente, se você não tiver visão de céu, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir se converter, você não vai conseguir perder essa vida, você não vai conseguir renunciar. Se você não tiver, repito, verdadeiramente visão de céu, desejo de céu, vontade de céu, compreensão certa de céu, você não vai conseguir, meu irmão, viver tudo isso. E você vai continuar achando que tudo isso é loucura. Ou você acha que não é o que o mundo afora por aí pensa? Gente, se eu tivesse de pregar o que eu estou pregando para vocês agora, para pessoas que quase não vêm ou nunca vêm na igreja, eles vão arrancar a veste e vão dizer louco. Por quê? Porque são pessoas que estão presas, escravas desse mundo. Pessoas mundanas. Pessoas que só querem encontrar felicidade aqui. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, gente. A felicidade que Deus tem preparado para nós, meu irmão, pode ser que tenha alguma aqui, mas é uma passageira e pequena demais. Agora a felicidade que Ele quer para nós é aquela que é grande, que é eterna. Mas não vai ser aqui. Vai ser no céu. Não invente de querer procurar felicidade eterna nesse mundo, porque você não vai conseguir alcançar nunca. Perfeita e eterna, nunca. As felicidades que Deus pode me dar é uma forma de caridade, sabe para quê? Para poder eu me abastecer, me fortalecer para depois continuar. Ou será que você nunca percebeu isso? Que vem um problema, passou o problema, vem a felicidade, mas não demora muito, lá vem outro problema. Gente, é o jogo de Deus. Sabe como é que é? Você apanha, bate, machuca, mas Ele vem lá, assopra, aliviou, agora bora, porque tem mais. Aí vem com pior ainda, até chegar no céu. Até chegar no céu, irmãos.
Isso os santos da igreja viveram, Santa Teresinha do Menino Jesus viveu, e quem somos nós em querer achar que não devemos passar por isso? Quem somos nós? Deixa de soberba, deixa de vaidade. E Santa Teresinha então do Menino Jesus, no dia 30 de setembro do ano de 1897, naquela enfermaria, ela entrega definitivamente a sua alma para Deus. Definitivamente. E ela então veio falecer, e aí, meu irmão, foi depois do seu falecimento que veio exatamente o estrondo de milagres. Porque, como eu lembrava para você, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha dito profeticamente, e como forma de promessa, que ela iria passar o céu dela fazendo bem a essa terra. Que são exatamente as intercessões, gente, que ganhamos. São os milagres que ganhamos de Deus por intermédio de Santa Teresinha. É o bem que ela está fazendo. E ela mesmo disse que quando chegasse no céu, que ela iria então derramar uma chuva de rosas. Se você, meu irmão, não entendeu, mas a novena, a oração que nós rezamos na novena de Santa Teresinha, é exatamente a novena das rosas, do qual nós rezamos por 24 vezes o glória ao Pai, que é dando glória a Deus pelos 24 anos de vida terrena de Santa Teresinha. E quando for amanhã, às 10 horas da manhã, se você vier e tiver coragem, todos irão receber uma rosa, que é claro que vai ser abençoado. Falar nisso, foi preparado, Emerson? Foi, meu filho? Então, muito bem. Depois o padre vai lá para dar aquela bela bênção com as relíquias de Santa Teresinha. E eu quero pedir uma graça a Santa Teresinha. Quero pedir uma graça a Deus, porque Deus tudo pode permitir. Na novena diz que quando se recebe uma rosa é um sinal que é a graça que está se recebendo. Sabiam disso? Eu quero então, ainda hoje, mas vou ainda fazer isso amanhã, pedir a Deus que Ele permita que eu seja apenas um instrumento nas mãos dEle e de Santa Teresinha, mas que seja Santa Teresinha entregando essas rosas para cada um de vocês. Eu quero pedir essa graça. Eu quero pedir essa graça a Santa Teresinha, pela ordem de Deus, com a permissão de Deus, que seja ela, por meio de mim, Padre, a entregar essas rosas para vocês. É o que eu quero pedir a Santa Teresinha do Menino Jesus. Não quero pedir para mim, gente, nem estou pedindo nada para mim. Tudo é para o outro, tudo é para o bem de vocês. Porque eu tenho por mim, Deus sabe muito bem das minhas necessidades. Eu quero gastar tempo, meu irmão, é exatamente rezando para o outro. Porque eu também tenho certeza que há pessoas que já rezam por mim. Então não vamos gastar tanto tempo, né, Fábio? Vamos gastar mais tempo para vocês, gente. Com vocês. Essa é a minha missão de padre. Amém?